Era uma manhã gelada de segunda-feira, quando David acordou no pequeno barraco de madeira onde morava com sua mãe, Dona Maria, e seus dois irmãos mais novos, Lucas e Anaú. Vento frio entrava pelas frestas das tábuas velhas, fazendo todos se encolherem embaixo dos cobertores rasgados. O cheiro de café ralo preenchia o ar. Era tudo o que havia para o café da manhã, junto com 2 pães amanhecidos que a vizinha havia dado no dia anterior. David olhou para suas roupas penduradas no prego, enferrujado na parede. A mesma calça jeans desbotada e cheia de remendos. A camiseta branca, que já não era mais branca, com manchas amareladas que não saíam mais, não importava quantas vezes sua mãe esfregasse na pedra do quintal. Seus tênis estavam furados, com o dedo do pé quase aparecendo. Filho, come alguma coisa antes de ir para a escola, disse Dona Maria, seus olhos cansados, mostrando as noites, sem dormir trabalhando como faxineira. Tá bom, mãe. Mas você também precisa comer, respondeu David, dividindo metade de seu pão com ela. Na escola, a humilhação começava antes mesmo de ele chegar ao portão. João, um dos garotos mais populares da turma, filho de um empresário rico, sempre estava lá, com seu grupo de amigos, todos usando uniformes novos e tênis de marca. Olha só, gente, lá vem um mendigo, gritava João, apontando para David, enquanto seus amigos explodiam em gargalhadas. David, você dormiu no lixão de novo hoje? Que fedor, zombava Carlos tampando o nariz teatralmente. Cara, essas roupas são as mesmas da semana passada. Você não tem outra não? Provocava Rafael, fazendo todos rirem ainda mais. David abaixava a cabeça, apertava a alça de sua mochila, um saco de pano que sua mãe havia costurado com retalhos, e seguia para sua carteira, no fundo da sala. Seus cadernos eram feitos de folhas que ele juntava do lixo da papelaria do bairro, cuidadosamente grampeadas. Sua caneta era uma que ele havia encontrado na rua, quase sem tinta, mas que ele usava até o último pingo. Durante a aula, quando a professora passava exercícios no quadro, David copiava tudo com atenção. Mesmo com material simples, suas notas eram boas. Ele tinha um sonho mudar de vida. Não sabia como, mas tinha fé que um dia as coisas seriam diferentes. Na hora do intervalo, enquanto os outros compravam salgadinhos e refrigerantes na cantina, David ficava sentado embaixo de uma árvore, comendo o pedaço de pão que havia guardado do café da manhã. Era ali que ele sonhava acordado, imaginando um futuro melhor. A situação na rua onde morava não era diferente. Marcos e Pedro, 2 garotos mais velhos do bairro, faziam questão de tornar os dias de David ainda mais difíceis. E aí, fedorento? Vai tomar banho hoje? Ou vai continuar assim? Marcos gritava quando David passava pela esquina, voltando da escola. Olha as roupas dele, mano. Parece que catou no lixo. Pedro complementava, empurrando David contra o muro de concreto sujo. Me deixa em paz. David tentava se defender, mas era menor e mais fraco que eles. Ou o quê? Vai chorar? Vai chamar sua mãezinha faxineira? Marcos ria, enquanto Pedro rasgava um dos cadernos de David, jogando as folhas no chão. David juntava as folhas com lágrimas nos olhos, tentando salvá-las. Cada folha era preciosa para ele. Naquela noite em casa, ele tentaria colar de volta, com grude de farinha que sua mãe fazia. Mas algo dentro de David era diferente. Mesmo quando as lágrimas escorriam por seu rosto magro, quando ele chegava em casa com o uniforme rasgado, ou com fome, porque haviam roubado seu lanche, havia uma chama em seus olhos que se recusava a se apagar. Todas as noites, antes de dormir no colchão fino no chão, dividido com seus irmãos, David olhava pela janela quebrada. Lá fora, ele via as estrelas brilhando no céu escuro e fazia uma promessa silenciosa a si mesmo. Um dia, eu vou sair dessa vida. Vou trabalhar muito. Vou estudar. Vou dar uma casa boa para minha mãe, escola boa para os meus irmãos. E vou provar para todo mundo que eu tenho valor. Não importa o que eles digam, eu sei que posso ser alguém na vida. Sua mãe, Dona Maria, sempre o apoiava. Mesmo exausta do trabalho, ela se sentava ao lado dele à noite, sob a luz fraca de uma vela, e o ajudava com as lições de casa. Filho, não liga pro que esses meninos falam. Você é inteligente, é trabalhador.
Um dia você vai ser grande, vai ver. A gente não tem dinheiro, mas tem dignidade. Nunca esqueça disso. Eu sei, mãe. Eu vou conseguir, eu prometo. Aos 12 anos, David conseguiu seu primeiro trabalho. Seu João, dono de um pequeno ferro velho na periferia, precisava de alguém para ajudar a organizar as peças de carros velhos que chegavam todos os dias. Menino, o trabalho é pesado, viu? Você aguenta? Perguntou seu João, olhando para o garoto franzino à sua frente. Eu aguento sim, senhor. Eu preciso trabalhar, por favor. Me dê uma chance. Tá bom. Você começa amanhã cedo. Vou te pagar R$ 50 por semana. David quase pulou de alegria. R$ 50. Era muito dinheiro para ele. O trabalho era realmente pesado. Suas mãos pequenas se machucavam com a ferrugem e o metal cortante. Ele carregava peças pesadas, organizava ferramentas enferrujadas, limpava óleo preto que grudava na pele. Mas ele nunca reclamava. Cada centavo que recebia ia direto para uma lata de café vazia que escondia embaixo de seu colchão. Por que você guarda tudo, filho? Sua mãe perguntava, preocupada. Compra um lanche na escola? Você está tão magro. Compra um caderno novo. Suas folhas estão todas rasgadas. Não preciso, mãe. Tô bem assim. Tô guardando para algo muito importante. Pra quê, meu filho? É surpresa, mãe. Mas um dia você vai ver. Na escola, as zombarias continuavam. Agora David chegava ainda mais sujo, com as mãos manchadas de graxa, que não saía completamente mesmo, depois de esfregar com sabão. Olha só. O fedorento agora trabalha num lixão, João gritava. Aposto que ele vai ser lixeiro a vida toda. Carlos complementava. Mas David não respondia mais. Ele tinha aprendido a deixar as palavras deles escorregarem. Tinha um objetivo, e nada iria desviá-lo desse caminho. Os anos passaram. David cresceu. Aos 14 anos, já sabia consertar carros básicos. Seu João percebeu o talento do garoto e começou a ensiná-lo mais. Você tem jeito para isso, menino. Vou te ensinar tudo o que sei sobre motores. David aprendia rápido. Ficava horas estudando manuais velhos que encontrava, assistindo seu João trabalhar, fazendo perguntas. Continuou estudando à noite, mesmo cansado, mesmo com sono, mesmo com fome. Aos 16 anos, David já consertava qualquer tipo de carro. Clientes começaram a pedir especificamente por ele. Quero que o David conserte meu carro. Ele é bom e honesto. Aos 18 anos, ele terminou o ensino médio. Foi o primeiro da família a completar os estudos. Sua mãe chorou de orgulho na formatura. As zombarias continuavam quando ele encontrava seus antigos colegas na rua, mas agora elas eram diferentes. E aí, David? Ainda trabalhando no ferro velho? João perguntava com desprezo, agora dirigindo o carro que seu pai havia comprado. Ainda? David respondia calmamente. Estou economizando. Economizando para quê? Comprar outro trapo. Marcos ria. David sorria e seguia em frente. Ele sabia que eles não entendiam. Mas um dia, entenderiam. Aos 23 anos, depois de 11 anos economizando cada centavo, trabalhando 16 horas por dia, David, finalmente, tinha dinheiro suficiente. Com as mãos calejadas e tremendo de emoção, ele assinou o contrato de aluguel de uma pequena garagem. Auto Center São José, dizia o letreiro simples, que ele mesmo pintou. N, o era grande. Apenas espaço para 3 carros menos. Mas era dele. Seu fruto, do seu suor, da sua dedicação, dos seus sonhos. Ele chorou naquele primeiro dia. Chorou de alegria, de alívio, de gratidão. Sua mãe estava ao seu lado, também chorando. Você conseguiu, meu filho. Eu sempre soube que você conseguiria. David trabalhou como nunca. 16, às vezes 18 horas por dia, 7 dias por semana. Sua reputação de honestidade e trabalho bem feito começou a crescer. Clientes recomendavam outros clientes. Em 2 anos, ele precisou contratar 2 funcionários. Em 3 anos, mudou para uma garagem maior. Sua vida pessoal também melhorou. Ele alugou uma casa simples, mas digna, para sua mãe e irmãos. Comprou roupas novas. Comida farta na mesa. Seus irmãos puderam estudar em escolas melhores. E David
continuou crescendo. Aos 28 anos, ele abriu sua primeira concessionária. Aos 33, tinha 3 concessionárias. Aos 35, David era dono de uma das maiores redes de concessionárias da cidade. Um prédio moderno, com dezenas de carros reluzentes na vitrine, mais de 50 funcionários, mas apesar do sucesso, apesar do dinheiro, apesar de tudo, David nunca esqueceu de onde veio. Ele ainda se lembrava das noites com fome, das roupas rasgadas, das humilhações, e principalmente se lembrava daqueles que o humilharam. Numa segunda-feira comum de outono, David estava em seu escritório no último andar da concessionária, revisando currículos para novas vagas de vendedor e mecânico. Sua secretária, Fernanda, bateu na porta. Senhor David, temos vários candidatos para as vagas. Quer que eu comece as entrevistas? Pode enviar os primeiros, respondeu ele, sem levantar os olhos dos papéis na mesa de mogno reluzente. A porta se abriu e 3 homens entraram. No momento em que David levantou os olhos, seu coração quase parou. Mesmo após tantos anos, mesmo com eles mais velhos, mais cansados, ele os reconheceu, imediatamente. João Marcos, Pedro. Os mesmos que haviam transformado sua infância em um tormento. Os mesmos que riram de suas roupas sujas. Os mesmos que o empurraram contra muros. Os mesmos que rasgaram seus cadernos. Os mesmos que o chamaram de fedorento, de mendigo, de lixeiro. Eles estavam diferentes, mais velhos, obviamente. João tinha ganho peso e perdera cabelo. Marcos tinha rugas profundas no rosto. Pedro parecia cansado com olheiraus, marcadaus. Suas roupas eram simples, um pouco gastas. Seus olhares eram de quem a vida não tinha sido generosa. E eles não o reconheceram. Para eles, David era apenas o gerente de recursos humanos, como Fernanda havia informado. Eles não faziam ideia de quem ele realmente era. David sentiu uma onda de emoções, raiva, mágoa, mas também algo diferente. Uma oportunidade, uma chance de finalmente acertar as contas. Sentem-se, por favor, David disse, mantendo a voz firme e profissional. Os 3 se sentaram, nervosos. Precisavam daquele emprego. Isso era óbvio, pela forma como se mexiam nas cadeiras, pela forma como evitavam contato visual direto. Por alguns longos segundos, David apenas os observou em silêncio. Poderia simplesmente dispensá-los agora. Poderia fazê-los sentir o gostinho da rejeição. Poderia humilhá-los, como foi humilhado. Mas então, ele se lembrou de algo. Lembrou-se do rosto de sua mãe, sempre gentil, apesar de tudo que passaram. Lembrou-se das palavras dela. Filho, não pague o mal com o mal. Isso só cria mais mal no mundo. Lembrou-se das noites que passou com fome, mas nunca amargo. Lembrou-se da promessa que fizera a si mesmo, de vencer, sim, mas não de se tornar como aqueles que o machucaram. David respirou fundo. Senhores, disse ele, sua voz controlada, vou ser honesto com vocês. Esta empresa valoriza caráter acima de tudo mais. Experiência é importante, competência técnica é importante, mas o caráter é fundamental. Os 3 acenaram, ainda sem entender onde ele queria chegar. Então, antes de decidir sobre a contratação de vocês, vou aplicar alguns testes. Testes de caráter. Vocês topam? Claro, senhor. João respondeu rapidamente. Sim, senhor. Faremos o que for preciso, Marcos concordou. Estamos à disposição, Pedro completou. Durante a semana seguinte, David colocou os 3 em situações cuidadosamente planejadas que testavam sua integridade. No primeiro dia, ele deixou uma carteira esquecida no vestiário, com R$ 200 em dinheiro e documentos. João a encontrou e, depois de hesitar por um momento olhando para o dinheiro, levou imediatamente à recepção. Achei isso no vestiário. Alguém perdeu. No segundo dia, um cliente falso, um amigo de David, ofereceu propina a Marcos para agilizar a compra de um carro. Marcos recusou firmemente. Desculpe, senhor, mas não trabalhamos assim aqui. Tudo tem que ser feito de forma correta. E David, ele finalmente encontrou paz. Paz verdadeira. Aquela dor antiga, aquela raiva que carregou por tantos anos,
finalmente se foi. Uma noite, alguns meses depois de contratar João, Marcos e Pedro, David estava em seu escritório no último andar, olhando pela janela. Lá embaixo, a cidade brilhava com milhares de luzes. Ele podia ver o bairro pobre onde cresceu. Podia ver a rua onde foi humilhado. Podia ver a escola onde sofreu. Mas agora, quando olhava para aqueles lugares, não sentia mais dor. Sentia gratidão. Gratidão por cada dificuldade que o tornou forte. Gratidão por cada humilhação que o ensinou humildade. Gratidão por cada noite com fome que o ensinou a valorizar o que tem. Seu telefone tocou. Era David, desculpa ligar tarde, mas precisava te contar. Sabe aquele garoto do programa de mentoria, o Thales? Aquele que estava quase desistindo da escola? Sim, me lembro. O que foi? Ele tirou nota máxima na prova de matemática. E sabe o que ele me disse? Disse que você é a inspiração dele. Que se você conseguiu sair da pobreza e se tornar quem é, ele também pode. David sentiu lágrimas quentes em seus olhos mais uma vez. Mas dessa vez, eram lágrimas de pura alegria. Isso é incrível, João. Manda um abraço para ele. Vou mandar. E David, obrigado. Obrigado por me dar uma segunda chance. Por nos dar uma segunda chance. Você mudou minha vida. Quando David desligou o telefone, olhou novamente pela janela. Pensou em sua mãe, que agora morava em uma casa confortável que ele havia comprado. Pensou em seus irmãos, que estavam na universidade. Pensou em todas as pessoas cujas vidas ele estava tocando através de sua empresa. E sorriu. Um sorriso genuíno. De quem finalmente entendeu. Ele havia provado que a luz sempre vence as trevas. Que o bem sempre supera o mal. E que a maior vitória não é derrotar seus inimigos. É transformá-los em aliados. É quebrar o ciclo de dor. É escolher o amor em vez do ódio. Porque no final, David percebeu algo fundamental. Quando você perdoa, você não está libertando a outra pessoa. Você está libertando a si mesmo. 5 anos depois, a história de David havia se espalhado. Ele foi convidado para dar palestras em escolas, empresas, eventos de empreendedorismo. Em uma dessas palestras, numa escola pública de um bairro pobre, David estava no palco olhando para centenas de crianças. Muitas vestiam roupas remendadas. Muitas tinham um olhar cansado de quem já conhece dificuldades. E David via a si mesmo em cada uma delas. Eu sei como é. Ele começou, sua voz ecoando pelo auditório silencioso. Eu sei como é ir para a escola com roupas sujas, porque não tem outras. Eu sei como é passar fome. Eu sei como é ser humilhado. Ser chamado de fedorento, de pobre, de mendigo. As crianças o olhavam, atentas. Mas eu também sei outra coisa. Vocês não são definidos por onde nasceram. Não são definidos pelas roupas que vestem. Não são definidos pelo que os outros dizem sobre vocês. Vocês são definidos pelas escolhas que fazem, pelo caráter que constroem, pelos sonhos que perseguem. Uma menina na primeira fila levantou a mão timidamente. Sim. David apontou para ela. Senhor David, e se as pessoas forem muito más com a gente? E se elas rirem de nós? David sorriu gentilmente. Elas vão rir. As pessoas podem ser cruéis, mas lembra, quando elas riem de você, elas estão mostrando quem elas são, não quem você é. E quando você crescer, quando você vencer, e você vai vencer se não desistir, você terá uma escolha: virar as costas para elas, ou estender a mão. E qual eu devo escolher? A menina perguntou. Sempre estenda a mão. Sempre. Escolha o bem. Porque quando você paga o mal com o bem, você quebra o ciclo. E você se torna livre. Livre da raiva. Livre da mágoa. Livre para ser verdadeiramente feliz. Quando David saiu daquele auditório, depois de centenas de abraços e fotos com as crianças, ele viu João, Marcos e Pedro esperando por ele no carro. Pronto, chefe? João perguntou. Pronto? David respondeu. Vamos jantar? Hoje é por minha conta. De novo, Marcos riu. Sempre é por sua conta.
É que eu gosto de celebrar, David explicou, entrando no carro. Celebrar cada dia, cada chance de fazer diferença, cada oportunidade de espalhar mais bem no mundo, enquanto dirigiam pela cidade. Passando pelo bairro onde David cresceu, ele olhou pela janela e sussurrou baixinho. Obrigado, mãe. Você estava certa. O bem sempre vence. E naquele momento, David era verdadeiramente rico. Não apenas em dinheiro, mas em paz, em propósito, em amor. E isso, ele sabia, não tinha preço. Fim, não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Se possível, na medida em que depender de vocês, vivam em paz com todos. O amor nunca falha. E David, ele finalmente encontrou paz. Paz verdadeira. Aquela dor antiga, aquela raiva que carregou por tantos anos, finalmente se foi. Uma noite, alguns meses depois de contratar João, Marcos e Pedro, David estava em seu escritório no último andar, olhando pela janela. Lá embaixo, a cidade brilhava com milhares de luzes. Ele podia ver o bairro pobre onde cresceu, podia ver a rua onde foi humilhado, podia ver a escola onde sofreu. Mas agora, quando olhava para aqueles lugares, não sentia mais dor. Sentia gratidão. Gratidão por cada dificuldade que o tornou forte. Gratidão por cada humilhação que o ensinou humildade. Gratidão por cada noite com fome que o ensinou a valorizar o que tem. Seu telefone tocou. Era David, desculpa ligar tarde, mas precisava te contar. Sabe aquele garoto do programa de mentoria, o Thales? Aquele que estava quase desistindo da escola? Sim, me lembro. O que foi? Ele tirou nota máxima na prova de matemática. E sabe o que ele me disse? Disse que você é a inspiração dele. Que se você conseguiu sair da pobreza e se tornar quem é, ele também pode. David sentiu lágrimas quentes em seus olhos mais uma vez. Mas dessa vez, eram lágrimas de pura alegria. Isso é incrível, João. Manda um abraço para ele. Vou mandar. E David, obrigado. Obrigado por me dar uma segunda chance. Por nos dar uma segunda chance. Você mudou minha vida. Quando David desligou o telefone, olhou novamente pela janela. Pensou em sua mãe, que agora morava em uma casa confortável que ele havia comprado. Pensou em seus irmãos, que estavam na universidade. Pensou em todas as pessoas cujas vidas ele estava tocando através de sua empresa. E sorriu. Um sorriso genuíno. De quem finalmente entendeu. Ele havia provado que a luz sempre vence as trevas. Que o bem sempre supera o mal. E que a maior vitória não é derrotar seus inimigos. É transformá-los em aliados. É quebrar o ciclo de dor. É escolher o amor em vez do ódio. Porque no final, David percebeu algo fundamental. Quando você perdoa, você não está libertando a outra pessoa. Você está libertando a si mesmo. 5 anos depois, a história de David havia se espalhado. Ele foi convidado para dar palestras em escolas, empresas, eventos de empreendedorismo. Em uma dessas palestras, numa escola pública de um bairro pobre, David estava no palco olhando para centenas de crianças. Muitas vestiam roupas remendadas. Muitas tinham um olhar cansado de quem já conhece dificuldades. E David via a si mesmo em cada uma delas. Eu sei como é. Ele começou, sua voz ecoando pelo auditório silencioso. Eu sei como é ir para a escola com roupas sujas, porque não tem outras. Eu sei como é passar fome. Eu sei como é ser humilhado. Ser chamado de fedorento, de pobre, de mendigo. As crianças o olhavam, atentas. Mas eu também sei outra coisa. Vocês não são definidos por onde nasceram. Não são definidos pelas roupas que vestem. Não são definidos pelo que os outros dizem sobre vocês. Vocês são definidos pelas escolhas que fazem, pelo caráter que constroem, pelos sonhos que perseguem. Uma menina na primeira fila levantou a mão timidamente. Sim. David apontou para ela. Senhor David, e se as pessoas forem muito más com a gente? E se elas rirem de nós? David sorriu gentilmente. Elas vão rir. As pessoas podem ser cruéis, mas lembra, quando elas riem de você, elas estão mostrando quem elas são, não quem você é. E quando você crescer, quando você vencer,
E você vai vencer se não desistir. Você terá uma escolha: virar as costas para elas, ou estender a mão. E qual eu devo escolher? A menina perguntou. Sempre estenda a mão. Sempre. Escolha o bem. Porque quando você paga o mal com o bem, você quebra o ciclo. E você se torna livre. Livre da raiva. Livre da mágoa. Livre para ser verdadeiramente feliz. Quando David saiu daquele auditório, depois de centenas de abraços e fotos com as crianças, ele viu João, Marcos e Pedro esperando por ele no carro. Pronto, chefe? João perguntou. Pronto? David respondeu. Vamos jantar? Hoje é por minha conta. De novo, Marcos riu. Sempre é por sua conta. É que eu gosto de celebrar, David explicou, entrando no carro. Celebrar cada dia, cada chance de fazer diferença, cada oportunidade de espalhar mais bem no mundo. Enquanto dirigiam pela cidade, passando pelo bairro onde David cresceu, ele olhou pela janela e sussurrou baixinho. Obrigado, mãe. Você estava certa. O bem sempre vence. E naquele momento, David era verdadeiramente rico. Não apenas em dinheiro, mas em paz, em propósito, em amor. E isso, ele sabia, não tinha preço. Fim, não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Se possível, na medida em que depender de vocês, vivam em paz com todos. O amor nunca falha.